Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelicancast. Sou Rogério Babeto e falo aqui diretamente da Connect TV em Alphaville. E hoje, pessoal, trouxe uma pessoa para vocês fantástica, Maristela Xavier. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho. Maristela é mentora e terapeuta integrativa. Maristela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos. Te agradeço pela presença, porque o seu nicho de desenvolvimento de trabalho me interessa muito. Gosto muito do papo, então acredito que vocês também vão curtir. Maristela é criadora de métodos personalizados que unem saberes de cura prânica. Eu quero que você explique depois para a gente o que é a cura prânica. Terapia de Seven Healings, desculpa. Terapia Seven Healings, medicina ancestral e técnicas vibracionais. Né? Começando por aqui, tem muita coisa aqui já, só nesse início, né? Maristela, o que seria uma cura prânica? A cura prânica é quando a gente trabalha com frequências. E as frequências é o quê? Nosso campo físico, a gente tem um campo energético. Haja visto que quando vem uma pessoa, você está andando, você sente a presença de uma pessoa, você olha para trás. Isso é o seu campo dizendo, tem alguém atrás. Então, a gente tem um campo vibracional e eu trabalho com isso. Um exemplo clássico, eu gosto muito, Rogério, se você assim me permitir, claro. Eu gosto de ir falando e dando os meus exemplos. Por exemplo, a cura prânica, eu tratei uma pessoa que eu aqui em São Paulo, ela no Rio Grande do Sul, ela estava com ciatalgia, ela estava de cama, o ciático atacado. E ela não tinha o que fazer, ela não conseguia mais, ela estava sob tratamentos e não conseguia, não tinha eficácia nos tratamentos. E eu, através da cura prânica, que eu entrei na ressonância dela, é um processo que a gente consegue entrar através da autorização do nome, lembra? Nome, data de nascimento. Você entra na frequência dela e ali você começa a trabalhar. É como se eu conseguisse te escanear e ver todos os pontos aonde estão. Então, é como se eu estivesse ali vendo todos os pontos, as partes escuras. Inclusive, nesse dia, eu comecei a trabalhar o ombro dela, que ela não tinha me falado. Ela me falou da ciatalgia. E ela até falou, como se ela sentisse que eu estivesse lá. O que você está fazendo? E eu disse assim, eu estou tratando. E, de repente, ali em 20 minutos, ela estava ótima. Levantou da cama, sem nenhuma dor. Quer dizer, para quem está ouvindo a gente de casa, o trabalho da Maristela, você veja, ela pode fazer à distância, através, né, da energia, da frequência, ela acessa a pessoa lá do outro lado, Sim. Né, e consegue trazer ali uma ajuda, uma cura. Sim. Né? E Maristela, conta um pouquinho para a gente chegar nisso, como é que foi a sua história? Como é que Maristela chegou nisso? O que você estudou? Como é que você se preparou para chegar nesse ponto? E a partir daí a gente tem inúmeras perguntas aqui para você, muito interessantes, que você pode compartilhar conosco. A minha vida começa nos porquês. Os porquês. Por quê? Eu sou uma pessoa muito do porquê. Por quê? Porque eu nunca fiquei... eu nunca fui aquela pessoa que se conteve com aquilo, com aquele tipo de resposta. É sempre um porquê, do porquê, do porquê. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem, que foi uma coisa que você falou, todo mundo tem o direito de acessar. Mas nem tudo é permitido. O porquê que nem tudo é permitido. Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim, ela tem uma patologia, ela tem um problema de saúde, e nesse problema de saúde, ela faz tratamentos, melhora. Por exemplo, eu também tenho como formação acupuntura, sou reikiana, tem várias ferramentas que você pode atuar e a pessoa sai ótima. Dali um tempo ela volta. E para mim nunca foi algo que eu quisesse que ela estivesse voltando. Eu queria tratar e vai embora, vai ser feliz. Não, elas estavam tendo uma recorrência. Falei assim, não é possível, tem alguma coisa. E aí a gente vai se aprofundando. Desse aprofundamento, eu fui entender o sistema. Comecei a entender como que funciona o corpo, como que funciona, porque é corpo, mente, espírito, então ou você chega energia. na causa, o seu Exato. intuito chegar na causa. Eu precisava entender como que é isso, porque a gente trata o problema, e qual é a causa disso? O que está por trás disso? E Maristela, a maior parte das vezes não é só causa física. A física vem da emocional ou espiritual, é isso? Então, a causa, ela pode vir tanto por fatores externos ou internos, ou pode vir do processo gestacional, ou antes ainda. Então, o antes ainda que é mais interessante. Por exemplo, eu não sou consteladora, mas Bert Hellinger, ele fala que você pode estar atraindo coisas de 4 gerações para cá.
Então você está trazendo coisas que você nem conheceu pessoas na sua vida, mas que está trazendo por honrar eles. Existe um honrar, entende? Como é que isso... Fala um exemplo para nós de como isso aconteceu. Acho que até com você mesmo. A sua história. É bem interessante. Eu, dentro dos meus processos, eu estava contando até para o Rogério que eu trabalhava muito. Minha agenda lotada. Só que o dinheiro, ele era escasso, ele não ficava de forma alguma. Entrava e saía. Não, ele nem ficava. Nem ficava. Nem ficava. Então, tipo, minha agenda lotada do dia inteiro, tipo, se fosse hoje eu trabalharia o dia inteiro para pagar um boleto de R$10. Foi isso, incabível. Tinha algo errado. Muito errado. Muito errado. Mas Por quê? Só que aí, nisso, você vai trabalhando, você vai estudando e você vai querendo ir aprofundando. Nesse aprofundar, eu descobri que em um determinado momento da minha vida, eu fiz um votos. Por isso que falo, cuidado com votos, decretos, acordos, contratos, porque isso pode... É como se dissesse, amém. E nisso eu tinha feito um votos de não colocar a mão no dinheiro. Isso numa outra vida. Em uma outra vida, uma outra existência. Eu tinha feito votos de não colocar a mão no dinheiro. Então, toda vez que a frequência do dinheiro estava indo nesta vida, na frequência do dinheiro, é cortado. Porque é perigoso eu colocar a mão no dinheiro. Porque você vai quebrar aquele acordo. Porque eu vou quebrar aquele acordo. Entende? Entendi. Então, o corpo ele é muito inteligente. E tudo que for para a sua proteção, ele vai criar escudo. Então, você acabou desenvolvendo uma prática que você, na verdade, colocou em prática em você mesmo. Exato. Nada, Rogério, que eu aplico, nenhuma ferramenta que eu não tenha passado. Bom, pessoal, até eu vou falar uma coisa para vocês. Quase todo entrevistado que vem aqui é porque eu admiro, porque eu estou conhecendo, ou porque eu já conheci, né, um pouco do trabalho, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui que a Maristela falou assim, Rogério, vem entender um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu estava na minha casa, a gente fez uma chamada de vídeo e ela fez um dos trabalhos, né, que ela promove, e vou falar para vocês que realmente o meu cardíaco, ele realmente assim, ficou quente, eu senti, falei, mas será que você está fazendo aí? Porque está mudando alguma coisa aqui. Eu suava dentro da minha casa, dentro do escritório, falei, então e realmente a gente vê como funciona, então... É muito legal, muito interessante isso, é por isso que eu fiz esse convite para a gente falar sobre isso, né? Porque sim. Isso é muita, como é que eu posso, a disponibilidade que a gente tem hoje de trazer curas de maneiras diferentes, né? Sim. Não só o tradicional, né, Marcelo? Sim. Mas conta um pouquinho mais. Então, como é que você faz esse trabalho para os seus pacientes? Hoje, então, aí eu tenho várias outras práticas, enfim, que eu atuo dentro das mentorias. Eu criei uma metodologia de mentoria que, a princípio, a pessoa chega até mim só com o nome e data de nascimento. Eu não gosto de saber nada da história dela. Nada. Sim. Então, eu trabalho em cima da tabela do Dr. David Husk, que ele é um PhD, ele é um psiquiatra estudioso, e ele criou essa tabela das emoções. E com uma mesa radiônica que eu utilizo, eu verifico como que a pessoa está no pessoal, no profissional e nos relacionamentos. Lembrando que, dependendo de como ele está na parte do pessoal, tem várias lacunas, e também do profissional e dos relacionamentos, um pode estar interferindo no outro. Entende? Então, por exemplo, a pessoa que está lá no pessoal dela, com a autoestima baixa, e ela é uma vendedora, ela não vai conseguir vender, porque ninguém quer ficar com pessoas feias. Mas a pessoa é bonita, mas ela está na frequência de estar feia. Ela se acha, se vê daquela maneira. Exatamente. Você entende? Então, tem várias outras questões também. Vitalidade, saúde. E depende também, tá? Vamos supor que ela está na frequência baixa, na parte da autoestima dela, ela está numa frequência de raiva, 150 Hz. Quem é que vai acessar alguém que está com raiva? Ninguém. Ninguém. Só o semelhante atrai semelhante. Outra pessoa que esteja com não raiva. Vai. Você vai querer? Porque você vai tomar Melhor uma patada, não. nem nada. Então você não quer. Então ela falou assim, mas eu tô bem. Mas alguma coisa fez com que você estivesse naquela frequência de raiva. Tem que sair. E então, Maristela, quantas sessões são para que você possa fazer esse diagnóstico e o início do trabalho? Assim, hoje? Eu trabalho assim. Eu gosto de fazer a análise primeiro. Primeiro eu faço a análise e eu dou a devolutiva. Olha, na minha análise, eu vi que aqui no seu pessoal, aqui está baixa, a gente precisa melhorar isso. Isso aqui está tudo bem, dá para você levar, mas aqui no seu profissional também está aqui assim, assim, assado. E nos relacionamentos também.
né? Feito isso... Faz um raio-x ali. Um raio-x, mas eu não gosto de saber nada da pessoa. Tá. Aí ela vai me trazer o histórico dela. Eu pergunto, faz sentido para você? E ela fala, faz todo sentido. E aí você não começa erra. um trabalho. Aí eu começo, eu direciono. Então, é individual, é único, não dá para fazer uma coisa nesse tratamento. Eu trabalho com terapias em grupos também, mas nesse caso, eu gosto de ser individual. E nenhum dos meus 8 atendimentos, que é um combo São de 8 encontros, são iguais. Nenhum. E Maristela, quando você faz, por exemplo, vamos falar sobre saúde. Vamos. Quando uma pessoa tem uma doença. Sim. Né? Quando você faz essa análise e você consegue descobrir a causa. Sim. Seja nessa vida, seja no útero da mãe, que eu queria até explorar um pouco mais isso, ou numa vida passada. Né? Uma vez que você resolve aquela questão, isso nunca mais volta? A questão não volta mais? Não, porque esse problema ela só está aqui hoje porque foi algo que está no DNA quântico dela, está no registro dela, que isso aconteceu. Lembra que nós temos o nosso escudo protetor? Ele está aqui ativo. Quando eu desativo ele lá, ele vem trazendo essa informação, olha, a gente não precisa mais disso. Então eu falo, ok. Aí, por exemplo, se já está no físico, o que acontece? A medicação, porque eu não tiro medicação de ninguém, Claro. de forma nenhuma. Só que começa a reduzir. Ela mesma sente a necessidade disso. Porque vai melhorando, ela vai ver, vai passando com os médicos, e o médico vai falando, olha, tá melhorando, vamos reduzindo, e daqui a pouco desmama. Puxa, que legal, hein? Você poderia detalhar para mim como é que funciona essa atuação do DNA quântico nas terapias integrativas? Posso Como é que sim. funciona isso? E esse desbloqueio dessas memórias, né? É muito bacana, é doido. Vamos lá, É que eu doido, gosto. mas é muito gostoso, eu gosto. Primeiro, vamos partir do princípio da criação. A criação de um feto. O feto, a mãe só vai saber que o filho, que ela está grávida só depois de um mês. Que ela vai suspender a menstruação dela, ou talvez não, lá para frente ainda, que tem Às mãe que vezes só fica acontece. sabendo por 5 meses. 5 meses. Eu conheço. Mas vamos dizer assim, de um mês, né? Dentro desse processo, qual é a primeira coisa que é formado no feto? O coração. Ok. Se é o coração, o que ele é? Ele é o que vai trazer as emoções, não é? Sim. Então, ele vai começar a trazer todas as informações ali. Então, é o sentir. Está tudo ligado no sentir. Então, quando eu sinto, eu gravo a informação, eu levo a informação ao cérebro, o cérebro vai identificar que tipo de informação é ela, se eu dou conta, se é luta-fuga, ou se eu congelo. Aí ele vai pegar, ele vai mandar para alguma informação, para algum escudo protetor que fica dentro de um órgão e víscera, que é a nossa fáscia, que é quando está sendo constituído ali no feto. Cada órgão e víscera ele é constituído por uma fáscia, né? E ali fica guardado a informação. Vamos supor que ela ficou grávida, ela não sabia, e ali ela passou por um evento traumático. Uma perda ou um aborrecimento com o esposo, algo vai ficar gravado. O feto já recebe. Já recebe. Só que aí o próprio sentimento da mãe já passa pro coraçãozinho do feto. Importantíssimo isso, no decorrer assim, o feto conhece a mãe antes da mãe conhecer o feto. Que interessante. Então, essa é a primeira parte. Então, já fica no DNA quântico. Lembra que toda criança, ela tem o DNA do pai e da mãe. Correto. Então, ele também já vai trazer as informações do DNA do pai e da mãe. Lembra que eu falei do Bert Hellinger? Então, as frustrações, tudo vem. Os medos, ele acumula tudo isso. Vem tudo acumulado. Só que pode desencadear ou não. Ou não. Através de quê? De gatilho. Um gatilho mental. De um nada, nesse exato momento eu posso trazer uma palavra que vai desencadear um gatilho em você, vai te deixar tenso, e você não sabe nem por quê. Mas é porque está no seu DNA quântico. E aí vamos levar isso para o lado positivo. Então os gatilhos também podem ser para alguma coisa positiva. Sim, sempre para te proteger. Uma cura, algo exponencial, algo que Sim. também é possível. Sim, é sempre para a sua proteção. Você tem um caso que você possa compartilhar com a gente de uma cura? Tenho várias. Tem Nossa, várias? Opa, adoro. então, Vamos conta lá. um aí mais
Eu tenho duas, né? Que é muito gostoso. Dentro das formações, a gente acaba fazendo muitas trocas, Rogério. Muitas trocas mesmo. Primeiro eu vou fazer de uma paciente, que eu estava até comentando. Ela é uma dentista e ela tinha, acho que era 42, 43, por aí. Ela estava com osteopenia. E dentro da osteopenia dela, já estava vindo desde quando ela tinha 29 anos. Muito tempo já. Só que osteoporose e osteopenia dá lá bem mais para frente, já começa com 40 e poucos 40. aí, né? Mas enfim, e por quê? Lembrando que a osteoporose é uma doença silenciosa, muito bem. Quando eu fiz o processo com ela, que eu fiz todo o levantamento, e eu falei sim, porque dentro das minhas informações, dentro do que eu trabalho, eu consigo identificar idade, mais ou menos a idade, e que tipo de evento, né? Então eu perguntei para ela, o que aconteceu com você? Eu lembro da idade, mas não lembro o escudo em si. Falei, o que aconteceu com você quando você tinha mais ou menos uns 18 anos? Por eu estar na frequência, veio a imagem para ela. E ela falou, meu Deus, eu lembro que eu estava numa academia e o professor disse assim, você nunca vai ter tônus muscular. Nunca. Ela, todo dia na academia, ela não pegava tônus. Não pegava. Não pegava. Quando a gente identificou que era essa memória que estava lá, ela trouxe aquilo como uma verdade, o corpo dela reagiu de acordo com a verdade dele. Com a crença dela. Exato. É uma crença. Aí, o que eu fiz? Desativei. Isso foi até com PNL, que eu apliquei nela, e mais outras técnicas. E então, ela falou assim que se sentiu muito estranha naquele final de semana, ela ficou reclusa, coisa que ela nunca ficou. E passou uma semana e ela falou assim, Maricela, você acredita que... Eu tenho um relato dela. E ela falou assim, você acredita que eu fui para academia, quando eu entrei, a primeira coisa que falaram, nossa, você tá pegando músculo. Que legal. E ela fez o exame para ver como é que estava a osteoporose dela. Osteoporose e osteopenia, ela não reduz. Ou ela estaciona ou ela evolui. Reduziu. Porque era uma mentira. Olha, que ela estava carregando. Entende? Essa foi uma. Quer foi dizer, muito então você pode ajudar várias pessoas com vários tipos de enfermidades. Sim. Com certeza dá para que você chega lá na causa mesmo, ali naquela Sim. questão que... Puxa, que bacana isso. Você tem, assim, o tema merecimento, né? É uma central na busca da abundância aí para tantas pessoas, na abundância de cura, na abundância de riqueza, na abundância... Sim, sim. Dentro de uma das práticas, que é o registro acástico, que eu também trabalho, então, tudo é possível, mas nem tudo é permitido. Aí eu te pergunto, quem que não permite? Você. Eu mesmo. Você. Por quê? Porque vou dar um exemplo do que o nosso corpo cria. Lá na época dos franceses, que teve a Revolução Francesa, aonde os súditos invadiram e foram matar, entraram porque se rebelaram contra os reis, ele foi matar o rei. Naquele exato momento que o rei foi morto, ele disse, eu estou morrendo porque eu tenho dinheiro. Olha o que ele falou. Opa, então você não pode ter dinheiro, porque se você ter dinheiro, você vai morrer. Você entendeu? Então ele criou... incutiu na cabeça das pessoas. No DNA. Aí ele volta numa outra vida. Tá. E ele é uma pessoa que ele não consegue prosperar. Ele não consegue. Quando vai ver, é porque ele tem alguma memória ativa que está proibindo ele de acessar, porque se ele acessar, ele pode não ser uma boa pessoa com dinheiro. Ou ele pode vir a morrer novamente. Ou ele pode vir morrer de novo. Então, corta essa frequência dele. E como é que você corta isso? Quando a gente abre o registro, por exemplo, no caso, né? Esse é o registro acástico. Esse é o registro acástico. Quando eu abro o registro acástico dessa pessoa, o que acontece? Eu peço, me mostra o ponto, eu limpo essa frequência, porque o corpo dela hoje... Permissão, tem todo, Sim. né? Mas assim, hoje o corpo dela entende, eu fui lá, mas hoje eu não sou rei. Hoje eu sou transformado, porque a gente evolui. Sim. Então aquela informação é lá. Então ok, então eu continuo com essa informação lá, mas eu não trago mais aqui. Então ele bloqueia lá e você começa a fluir aqui. Aí sua vida começa a andar. Que interessante. Até quando eu vou aferir lá as frequências, começa a evoluir. É muito doido. Que legal isso, hein?
Sim, Quer dizer, uma terapia integrativa realmente traz solução. sim. É pra gente É resolver. para resolver. É pra resolver. Meu negócio é pra resolver. Não tem nada de ficar lá embora. Não, vamos mais ideia. Não. E, Marcelo, os escudos protetores no campo energético, eles se formam para proteção. Proteção dele mesmo, para ele não ter que passar por aquela situação. Sim, Que nem no seu caso, né, que você não tinha, assim, tinha incutido em você a não possibilidade de ter riqueza material. Então ali tinha um escudo protetor que na verdade te protegia, né, daquela situação que você comprometeu lá atrás, Sim. certo? sim. Tá, então os escudos protetores são para isso e você pode derrubá-los então através do seu trabalho. Você ali. pode limpar essa memória. Pode limpar essa memória, Porque é assim, é como a sua vida é como se fosse um livro. tá? Imagina que isso faz parte da sua história, mas é um livro. Só que quando você lê um livro, você lê com o mesmo impacto da primeira vez? Se você pegar e ler? Não, Não. porque você já sabe, não é? Já sabe a história. Exato. Então tá lá, faz parte, ok, agradecido, vamos colocar ele lá e vamos criar uma nova história. Entende? Sim. Então aquilo, ele veio, ele criou lá. Mas o interessante dessas terapias assim é que quando a gente trabalha a emoção. Porque está tudo no sentir. Está tudo dentro do sentir. Então você tocou num ponto interessante. No sentir, você tanto cria doença como cria cura, Sim. riqueza e pobreza, Sim. Sim. luz e escuridão. Isso, A no gente sentir. vive na dualidade. Como é que você cocria a sua vida hoje? Assim, eu quero atingir tal objetivo, tal sonho. Como é que você faz? Passa pra gente uma parte prática, como Maristela Xavier cocriaria ou cocria hoje uma vida que você deseja. Como é que você tem um processo, uma meditação, uma visualização? Sim, Como é que você sim. trabalha? Uma prática diária? O que Sim. você faz? Primeiro, você precisa ter o equilíbrio das suas frequências. Nosso corpo é 70% água, portanto, ele é energia, correto? Correto. O que eu tenho que fazer? Limpar essa água. Eu preciso limpar esta água que há em mim. Através de quê? De frequência. A água não é uma frequência? Sim. Então você vai limpar. Através de que? Desculpa. Então, aí como que a Como? gente faz? No nosso sistema, nós temos o simpático e parasimpático, tá? Então nós temos um nervo vago, que ele vem aqui, o simpático, e pega aqui. E no meio, o parasimpático. Parasimpático. E aí o que ele vai fazer? Ele vai parar o simpático. Então, é a hora que eu vou luta e fuga, eu vou acessar, então dá os excessos, eu em constante alerta, né? Então, o que eu preciso fazer? Acalmar ele. Essa Enquanto você estrutura. está no parasimpático, você não consegue criar nada. né? Nós estamos aqui no parasimpático, Tá. né? Porque nós estamos aqui, Sim, está de nessa alerta, eu estou dinâmica. aqui na dinâmica. Mas vamos lá, vamos falar sobre ele. Dentro das práticas, eu sempre passo uma meditação, né? Guiada para todas as minhas mentoradas. Então, primeiro, nós estamos dividindo o nosso corpo racional e emocional, certo? Certo. Então, eu preciso trabalhar o meu emocional, porque é ele que vai me trazer o impulso do racional. Então, minha mão direita é como se ela fosse uma chave. Tá. A chave para acessar. Nós somos centelhas divinas. Perfeito. Concorda? Mais do que concordo. Então, somos todos centelhas divinas, portanto, nós somos filhos de peixe, peixinho. É. Então, nós Isso aqui somos é adoro. deuses. Deus. Não na sua totalidade, Verdade. mas somos. Sim. Então, se somos deuses, ele não diz que nós podemos nos curar? Sim. Ou ir de curar com suas mãos? Sim. Não fala isso, né? É bíblico? Então, vamos lá. Então, quando eu pego essa mão, que é a chave. Aliás, desculpa fazer um parênteses, mas a ciência acabou de falar, né? Sim. Tá saindo no Instagram agora, hoje, dia 6 de maio de 2025, ciência comprovando lá que através das mãos há possível de cura, que há energia, há frequência. Sim. Fantástico. Mas continue, Sim. desculpa. Então, a gente vai usar a parte esquerda e vamos colocar a mão no coração. E existe a frase, eu sou. Eu sou. Eu sou. Ela diz que eu sou a centelha divina. Então, eu estou acessando a minha centelha divina. Então, eu vou ficar ali. Você está E dando vou comando aqui inspirar. Então, eu vou inspirar. Eu sou. E de novo. Eu sou. E falar firme.
Você vai ver que se você fazer isso 10 minutos, todos os dias, o seu corpo vai começar a fazer assim, ó. Nossa, eu vou fazer amanhã, pessoal. É verdade. E eu aí, quero fazer isso, adoro mas essa parte. é muito gostoso. Só que quando você precisa entender a respiração. Tá. Então você vai. Ela tem que chegar aqui no Tanden, que é essa parte de baixo, é onde a gente tem a energia. No chakra genésico aqui, mais ou menos. Também. É. Mas Também. é aqui, nós vamos trazer essa força aqui para baixo. E nós vamos. Eu sou. É interessante porque quando eu comecei, minha cabeça sempre. Um monte de informação. Aí no eu parto. tinha que enganar meu cérebro. Como você engana o cérebro? Eu colocava a mão e eu ficava assim, ó. Tipo, imaginava o ar entrando. Então eu fazia assim, ó. Eu sou. E ficava. Vai chegar uma hora que eu não precisava mais. Era tão automático o eu sou. E aí, O que acontece com a sua frequência? Você está limpando, então, toda a Não. água corporal? Você está fazendo o quê? Uma Você lim- está baixando o seu parasimpático. E aí sim, você está diminuindo todas as toxinas, toda a parte do hormonal que ele está gerando ali para te manter em estado de alerta, vai parar. E aí, o que vai fazer? Ele vai começar a te reestruturar. Aí ele começa a te trazer paz, tranquilidade, ele vai trazer. Então, sua E aí a frequência sua muda. aí muda, e aí a informação que você tá aí você começa a brincar. Vai trazendo a informação para cá. Lembra? Vou sentir. Sim, coração. Por isso que fala assim, quando você sente medo, você não trava? Sim. Então eu senti, mandei informação, o ele corpo já quimicamente ele já não reagiu? Sim. Então. Por isso que a gente fala que quando você faz um dos processos, né, que a gente dá, principalmente da nossa empresa, né, do grupo, da Pelican Energy, da Pelican Cash, um dos 7 hábitos é a visualização. Sim. E a visualização, a prática da visualização todo dia é naquele objetivo que você quer. Sim. Né? Na sua casa, no seu carro, na sua saúde, no seu relacionamento, mas como se tivesse acontecido. Por quê? O seu corpo, né, ele não sabe o que é real e o que não é. Exato. Então, ele começa a responder essa realidade nova que você está criando e todo o universo se compõe para que aquilo aconteça. Só que aí vai causar um conflito. Qual? O conflito é se você não pode merecer isso. Por isso que muita gente fala assim, ó, tudo Mas está aí disponível. é um sentimento que tem que ser trabalhado lá. Então, mas só que é inconsciente, a pessoa não sabe. Então vamos dizer assim, Então, poxa, se você não consegue atingir aquele objetivo, algo mais tem para você trabalhar. tem mais coisa lá atrás. Por que Opa. você não pode? Aí vamos procurar a Maristela Xavier para resolver esse negócio. Ó, você quer ver uma coisa? Quantas pessoas na faculdade você fala, aquele quando sair vai estourar. E aquele outro fala, vixe, aquele ali tá perdido. Aquele que tava perdido Estoura. prosperou e aquele outro não. Sim. Por quê? Porque tem alguma coisa segurando ele naquele estado de consciência dele que faz com que ele fique exatamente ali para a segurança. E por quê? O que tá me... Por quê? O que eu Qual o fiz? motivo, né? Tem que achar o motivo. Entendi. Isso que é gostoso. Maristela, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Acho que você vai ter que voltar outras vezes, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Muitas. Tem bastante coisa. Mas eu queria que você pensasse que todo esse material que você coletou durante a sua vida, né? Todo aquele conhecimento, tudo aquilo que você gerou como mentoria, isso está se perdendo, né? É o seu último dia aqui no planeta Terra. Eu gostaria que você deixasse para as pessoas 3 lições, 3 mensagens de vida. É a única coisa que vai ficar. O que você deixaria? Eu deixaria para ela pensar primeiro nela, segundo nela e terceiro nela. Boa. Quando você pensa em você, você muda você, tudo à sua volta muda. Tudo muda. Primeiro você, segundo você e terceiro você. Muito bom, Maristela. Te agradeço. Eu que agradeço, Obrigado Rogério, a pela oportunidade. participação. Acho que tem muita coisa mesmo para a gente falar sobre esse assunto. Temos. É muita coisa nova. Sim. Né? Para trazer de informação para o pessoal. Eu acredito muito nisso. Acredito na parte de Sim. energia, nessa parte quântica. E eu acho que é o futuro. Né? Sim. Não tem mais como voltar isso para trás. Não temos Essa mais. consciência já foi desperta. Já. E agora é a gente trabalhar e conhecer mais. Sim. Né? E quanto a isso, como eu estava te falando, a Pelican Energy é a primeira empresa de camisetas que a gente criou para empoderar você da centelha divina que você é, trazer esse conhecimento.
né? E a camiseta, ela é um ponto de ancoragem. Sim. Cada vez que você veste a camiseta da Pelican, o nosso intuito foi criar ela para que você crie essas novas sinapses Sim. da sua visualização, dos seus sonhos, dos seus objetivos, e cada vez mais você pense nisso e se sinta naquela situação para você co-criar essa vida magnífica. Então, Perfeito. hoje estamos presenteando você com uma Pelican Energy. Espero que você goste. É um presente, é um mimo gratidão. nosso. Vou abrir porque presente a gente abre, né? É verdade, é presente a gente abre. Olha que linda. A gente Ó. sempre traz olha lá, tem o nosso manifesto. Espero que você goste. Gratidão. Já começa aqui com gratidão. Gratidão, é Gratidão. Ai, linda. Vou usar com muito carinho. Olha, gente, vocês precisam usar. Preciso de ver que malha gostosa, viu? isso aí. Obrigado. Uma delícia. Isso aí, muito legal. Novas energias. Estela, mais uma vez, obrigado, gratidão. Gratidão. Pessoal, obrigado por vocês acompanharem o nosso talk show. Né? Se quiserem, clique aqui no Instagram, no YouTube, deixe seu comentário, faça suas perguntas para a Maristela, para nós. A gente vai ter o prazer em responder. Tá bom? Até o próximo episódio. Um abraço.